Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Tudo na paz? Eu espero que sim. Ei, esta é a série O Grande Conflito. Aqui nós estamos estudando o grande conflito cósmico que acontece no universo por causa de mim e de você. É isso mesmo, e não temos como ficar neutro não, meu amigo. Ei, já te digo logo de cara, você tem que decidir, meu irmão, por Jesus, você tem que decidir estar ao lado dele. Não existe meio termo, não existe quase lá, não existe quase salvo. Sabe por quê? Um quase salvo é totalmente perdido. Essa é a série, o grande conflito, é isso mesmo. E esse grande conflito não é apenas uma série, não é apenas um estudo bíblico, isso é real, meu amigo. Isso acontece nas nossas vidas. Sabe por que eu não posso ficar neutro, nem eu nem você? Porque o palco dessa batalha é a nossa mente, é o nosso coração. Meu irmão, é 24 horas nós tendo que escolher que decisão vamos tomar, que lado nós vamos estar, faço coisa boa ou não faço, por que os inocentes sofrem, por que as pessoas más aparentemente prosperam. Então, meu amigo, tudo isso, olha, bombardeando a nossa mente e o nosso coração. Ei, mas desde já eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal Geração Ômega. Por que Geração Ômega, meu irmão? Porque nós estamos nos preparando para a breve volta do Senhor Jesus. Em breve ele voltará. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 diz: conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aliás, o início diz assim: eis que venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Lá no capítulo 22 do livro do Apocalipse, versículo 12, lá diz: eis que venho sem demora e comigo está o galardão para dar a cada um, retribuir a cada um conforme as suas obras. Você tá entendendo, meu irmão? Não tem como ficar neutro, cara, nessa batalha não. E olha, o tema de hoje, restauração da verdade. Antes de continuar, eu gostaria de te pedir que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like, que você deixe os seus comentários. Se quiser, pode fazer pedidos de oração. Também te peço, deixe sugestões de vídeos aí que nós podemos estar gravando, podemos estar conversando. Aqui é uma conversa, é um aprendizado entre mim e você. Então, vamos junto? Tamo nessa? Toca aí. Mas, feche teus olhos aí e vamos falar com o nosso Deus. Bondoso Deus, bondoso Pai, maravilhoso Senhor, muito e muito obrigado pela tua graça e o teu amor. Nos ilumina, Pai, e nos ajuda a andarmos de acordo com a tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a vivermos de acordo com ela. Porque, Senhor Deus, de fato precisamos do Senhor para sermos salvos. E precisamos da tua força, do teu Santo Espírito, para que nós possamos vencer as hostes malignas. Então nos abençoa, Pai querido, nos ilumina em nome de Jesus. Amém. Olha, nós vimos no capítulo 4 dessa série que o inimigo ele tem uma estratégia. E qual seria a estratégia dele? Usar uma igreja. É interessante porque ele sempre vai tentar imitar, só que puxando para o lado contrário. Ele seria o reverso aí de Jesus. Porque tudo que Jesus coloca, ele faz algo parecido. Ele sempre falsifica, essa é a verdade. Então, veja, Satanás ele colocou uma igreja para derrubar a verdade de Deus. É importante fazermos um resumo da síntese, da sinopse, da conclusão, ok? Veja só, nós já estudamos aqui sobre Deus e o grande conflito, Jesus e o grande conflito, a Bíblia e o grande conflito, a lei e o grande conflito, os 10 mandamentos e o grande conflito, ok? E nós vimos que em Daniel capítulo 8, versículo 12, lá diz que o inimigo tentaria jogar a verdade de Deus por terra. E no capítulo 7, versículo 25, nós vemos que ele usa um sistema papal, para jogar essa verdade por terra. Colocando, por exemplo, um homem, né, ou uma autoridade, que queria dizer e quer dizer que pode perdoar pecados. Ele toma o lugar de Deus e ainda toma para si a prerrogativa de perdoar pecados, coisa que somente Deus pode fazer, isso nós bem sabemos. Mas é interessante que esse mesmo poder, ele mudou também a lei de Deus, os tempos e a lei, como diz Daniel capítulo 7, verso 25. E aí, nós vimos isso no catecismo romano. Então nós vemos que durante todo esse tempo o inimigo vem tentando jogar a verdade de Deus por terra. É claro que ele não consegue derrubar Deus, não consegue derrubar Jesus, o Espírito Santo. Mas ele tenta fazer isso, sabe aonde? Na minha mente, na tua mente, no meu e no teu coração. Por isso nós devemos nos ligar. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa mais. Em João capítulo 8, versículo 44, lá Jesus diz o seguinte, que o diabo ele foi homicida desde o princípio e ele nunca se firmou na verdade.
Ele é o pai da mentira, porque ele nunca se firmou na verdade. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que não basta apenas conhecermos na teoria a verdade. Precisamos conhecê-la na prática. É somente praticando que nós não vamos ser como o diabo, que apenas conheceu, mas nunca se firmou na verdade. Se firma, tá, meu amigo? Porque Jesus está bem perto de voltar. Mas e aí? O tema de hoje é a restauração da verdade. E como eu estava dizendo, tudo que Jesus usa para restaurar a verdade, o inimigo ele personifica, ele falsifica para nos tirar da verdade, nos levar para o erro. Veja só o que diz Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Apocalipse capítulo 12, verso 1 diz bem assim, ó: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Esta mulher, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, ela representa o poder, o sistema que Deus usaria para restaurar a verdade. Mas veja só, Apocalipse capítulo 17, versículo 1 diz assim, capítulo 17 de Apocalipse, versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha, sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Aí o verso 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi ali uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nome de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Você entende, meu amigo? No capítulo 12, Deus tem uma mulher, uma igreja. No capítulo 17, o inimigo tem uma igreja, tem uma mulher. Então, uma mulher pura no capítulo 12 e uma mulher prostituta no capítulo 17. Você está entendendo? Que tudo que Jesus faz, que Deus faz, o diabo personifica, ele falsifica. Por isso que é importante nós estarmos ligados, porque nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que reluz é ouro. Tô gaguejando muito, né? Vamos mudar agora, vamos falar um pouquinho mais calmo. Nem tudo que reluz é ouro, e nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você é daquela pessoa que gosta de restaurar as coisas, que você pega aquelas coisinhas velhas e gosta de restaurar? Né? Pega uma caixinha, por exemplo, daquelas de fruta, né? De verduras ali da feira e faz um ninho para você, né? Mais ou menos como esse que estão aqui atrás. Claro que esse aqui... Mas olha, você é dessas pessoas que gosta de restaurar as coisas, como fica bonito, né? Nem me parece que foi velho, que já tenha sido jogado no lixo, enfim. Pois é, meu amigo. Você já pensou também no tema a restauração da verdade? Você sabe o que significa restaurar a verdade? Pois é. Você já pensou na implicação que isso pode acontecer na minha e na tua vida? A restauração da verdade? Pois é, meu amigo. Olha só. Deus restaurou a verdade. Ele restauraria a verdade por meio da sua igreja. Isaías capítulo 58, tá? Eu estou dizendo aqui os textos, então você pode acompanhar, tá certo? Você pode pegar a sua Bíblia e lê-la. Isaías capítulo 58, o texto diz bem assim. Versículo 12, Isaías capítulo 58, verso 12, o texto bíblico diz assim: Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos em muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Então veja, já existia desde esse momento aqui, uma missão para o povo de Deus, para o remanescente de Deus, restaurar a verdade que durante séculos, seria jogado por terra. Tudo isso nós vamos estar acompanhando a partir de agora, ok? Vamos lá. Então nesse estudo você também descobrirá qual é a igreja verdadeira, ok? Porque o Senhor nos ama e Ele quer restaurar a verdade no nosso coração. Porque sem essa verdade, como nós poderíamos ser libertos? Sem essa verdade, como poderíamos conhecer a verdade sobre a volta dEle e nos preparar para ela? Por isso que é importante nós termos o conhecimento. Mas olha, não é somente ter o conhecimento, mas é estar com o coração aberto para que Deus ele possa fazer a restauração necessária, ok? Vamos lá. Então veja, Satanás ele tem uma estratégia. Nós vimos isso no capítulo 17. Nós vemos isso no capítulo 17 de Apocalipse.
Mas olha, Deus também tem a sua estratégia, né? Então qual é o plano? O plano é usar uma mulher. Como eu lhe falei, Apocalipse capítulo 12, verso 1, fala de uma mulher. Essa mulher está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Meu amigo, o que tudo isso significa? Você poderia me perguntar. Muito simples. E nós vamos estudar e nós vamos ver isso agora. Ok? Vamos lá. Como já foi mencionado, confira então. Vamos conferir então aqui na Bíblia os símbolos. De acordo com Efésios, capítulo 5, versículo 22 e também o versículo 32, mulher simboliza a igreja, ok? E nesse caso, a mulher está vestida do sol, o sol da justiça. Você vai ver isso em Apocalipse capítulo 1, né? Versículos 12 em diante, de que Jesus ele é o sol da justiça, ok? Então é uma mulher pura, uma igreja fiel a Deus, uma igreja iluminada por Jesus Cristo. Simboliza aqui a mulher do Apocalipse 12. Olha só. Salmo 84, versículo 11, Apocalipse capítulo 12, verso do 1 ao 18, e 1 João capítulo 12, capítulo 2, verso 9, fala que Jesus é o sol da justiça. Ok? É interessante que essa mulher está com a lua debaixo dos pés. A lua, ela não tem iluminação própria, né? Então, isso representa o sistema de sacrifício lá no Antigo Testamento. Por quê? Porque o sistema de sacrifício, né, de matar os cordeirinhos lá do Antigo Testamento, representava Jesus e todo o seu ministério que ele viria aqui fazer, né? Ou seja, ele seria Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, Hebreus capítulo 9 fala a respeito disso, né? Coroa é símbolo de vitória, isso está em Apocalipse capítulo 2, verso 10, e também no capítulo 3, versículo 11 de Apocalipse. Ok? 12 estrelas representam os 12 apóstolos, né? E também as 12 tribos de Israel, de acordo com Daniel, capítulo 12, versículo 3. Então, esta mulher representa a igreja de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Se liga, tá? Porque o versículo 17, capítulo 12, verso 17, diz o seguinte, ó. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Tá? O restante da sua descendência. Então veja, o restante, o remanescente, o povo de Deus, ele restauraria as verdades que um dia foram jogadas por terra. Isso a gente já leu em Isaías capítulo 51. Então veja, Apocalipse capítulo 12, verso 1 representa a igreja verdadeira de Deus em todos os tempos, antes e depois da cruz do Calvário. É interessante porque Apocalipse capítulo 12, versículo 17 diz que o inimigo ficaria irado contra os descendentes, né? O remanescente, e perseguiria ferozmente esse remanescente. E isso aconteceu por um período de 1260 anos, que vai do ano 538, com o início da supremacia papal, e vai até o ano de 1798, quando o general Berthier, o general da França, né, do Napoleão Bonaparte, ele vai e prende o Papa justamente nesse ano de 1798. Né? Então ali é o fim. Então um período de 1260 anos. Ok? O remanescente, o restante do povo, é o povo fiel de Deus. Aqueles que continuaram guardando a lei de Deus, obedecendo os seus mandamentos. Ok? Então a grande pergunta é, você faz parte da igreja verdadeira? Você faz parte da igreja de Deus aqui? Porque muitas pessoas dizem, né, que estão na igreja verdadeira. Né? Cada uma igreja vai dizer que está na verdadeira. E na realidade, muitas pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus e que todas as igrejas são verdadeiras. Mas não é isso que a Bíblia diz. Devemos estar alertas. Ok? Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23 diz: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É importante pensarmos a respeito disso. Veja que Jesus ele falou também e ele nos advertiu com respeito aos falsos profetas. Meu amigo, precisamos estar ligados. Mateus capítulo 7 fala bastante a respeito disso. Eu gostaria de ler aqui Mateus capítulo 15, aliás, versículo do 7 ao 9. Ele diz o seguinte para nós:
Veja só. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Entendeu? Então temos que ter cuidado, porque infelizmente muitas pessoas, muitos líderes religiosos estão ensinando doutrinas e preceitos que são preceitos de homem, negando e negligenciando os mandamentos de Deus. Eles honram com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Temos que ter cuidado, tá ok? Porque pelos seus frutos nós o conheceremos. É importante estarmos ligados, ok? Então devemos ter cuidado com eles. Qualquer pessoa vai dizer que a sua religião é a religião verdadeira, como eu disse antes, mas nós temos que ter cuidado, ok? Temos que ter muito cuidado. Apocalipse, capítulo 12, verso 17, revela que existe apenas um povo, e esse povo, ele é fiel a Deus. Ele tem o testemunho de Jesus e guarda os seus mandamentos. Quem seria esse povo? Você faz parte deste povo? É importante nós nos ligarmos nisso aí. Mas vamos lá. A igreja verdadeira, ela tem, de acordo com Apocalipse capítulo 12, versículo 17, duas características principais. A primeira é guardar os mandamentos de Deus, de acordo com o Êxodo capítulo 20, versículos do 3 ao 17. A segunda característica é justamente o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, de acordo com Apocalipse capítulo 19 e o versículo 10. 1 João capítulo 2, versículo 4 diz assim: Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Você se ligou? Olha, quando nós vamos lá para o deserto da tentação, vamos para o tema, né? Do deserto da tentação, lá em Mateus capítulo 4, nós vemos que Jesus, ele tem um embate ali, né, com Satanás. Satanás diz, olha, transforma estas pedras em pães, e Jesus diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, na segunda tentação, o diabo ele muda a sua estratégia, e ele faz o seguinte, ó, Mateus capítulo 4, versículo 6. Versículo 5, né? E 6 diz assim: Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito. Está entendendo? Jesus disse no início, está escrito. E quando Jesus disse está escrito é porque está na Bíblia. E agora é o diabo que está dizendo, ó, está escrito. E quando ele diz que está escrito, é porque na realidade está escrito. Está escrito aonde, Leonardo? Que parte? Salmo 91. Versículo 11, veja só o que está escrito. E o que o diabo citou aqui, ó. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em nenhuma pedra. E aí, meu amigo, quem está certo? Aí veja só, o versículo 7 diz assim: Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí, quem está certo? Jesus ou o diabo? Jesus usou a Bíblia, o diabo também usou a Bíblia. E aí, quem que está certo? Então vamos complicar um pouquinho mais? Vamos tirar Jesus de cena e colocar uma igreja no lugar de Jesus. Vamos tirar o diabo de cena e vamos colocar uma igreja no lugar do diabo. E aí uma igreja diz, é assim. A outra igreja diz, não, não é assim. É desse jeito aqui. E aí, meu amigo? Quem está certo? Por isso que é tão importante nós estudarmos a Bíblia, porque somente a Bíblia tem toda a verdade. Mas olha só. Será que você segue toda a verdade? Vamos lá. Jeremias capítulo 10, versículo 10 diz que Deus é a verdade. João capítulo 14, versículo 6 diz que Jesus é a verdade. Em 1 João capítulo 5, versículo 6 e 7 lá diz que o Espírito Santo é a verdade. Em João capítulo 17, versículo 17 diz que a Bíblia é a verdade e que ela nos santifica. E lá no livro de Salmo 119, versículo 151... E também o versículo 142, lá diz que os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, são verdade. E aí? A igreja a qual você pertence, a qual você está, guarda, segue todas essas verdades? Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos? Se não, então tem alguma coisa errada aí, meu amigo. E aí você precisa, através da Bíblia, ver qual é a igreja verdadeira, tá?
Mas quando nós fazemos essa avaliação com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, você pode perceber que ela guarda todas essas verdades, que ela segue todas essas verdades assim como é apresentada na Bíblia, sem tirar e nem colocar nada. Ok? Mas agora, meu amigo, você precisa tomar uma decisão ao lado de Cristo. Eu gostaria de ler 2 textos aqui para a gente estar finalizando. A primeira está em Apocalipse, capítulo 14, aliás, capítulo 18, versículo 4. E o texto diz assim, ó: Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Meu amigo, aqui existe um convite para mim e para você, para que nós venhamos sair do erro e possamos ir para a verdade. Você está preparado para isso? E o último está aqui em João capítulo 10, versículo 16. E o texto bíblico, ele diz assim, para mim e para você. Diz bem assim, ó: Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Sabe? As pessoas, elas tentam jogar a verdade de Deus por terra, o inimigo tenta jogar a verdade de Deus por terra. Mas a grande verdade é que esta é a igreja verdadeira, uma igreja pura, que segue os mandamentos de Deus. E é por isso que o inimigo está especialmente irado contra ela, porque ela guarda todos os mandamentos de Deus, porque ela tem fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12 diz que aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Meu amigo, Jesus te faz um convite. Vinde a mim, saia do erro e venha para a verdade. Se firme nessa verdade. E aí você será liberto do medo, da dúvida, enfim, de tantas e tantas coisas. Jesus está te esperando para que possa haver apenas um rebanho e um pastor. Para que nós sejamos ovelhas do Senhor Jesus e estejamos guardados em seus braços de amor. Eu gostaria de finalizar fazendo essa oração por você, porque eu tenho certeza que você já tomou uma decisão ao lado de Cristo. E eu tenho certeza que ao tomar essa decisão, você vai se sentir uma pessoa feliz e liberta, porque você sabe que tomou a melhor decisão do mundo. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, muito e muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado por nós. Senhor Deus, cuide dessa pessoa que aceitou a tua palavra, que tomou uma decisão ao teu lado, que está querendo que a verdade seja restaurada em seu coração. Restaura, Pai querido, a verdade no coração de cada uma dessas pessoas. Eu já te peço e já te agradeço, não porque nós mereçamos, mas te pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Então, meu amigo, um abraço e até mais, se Deus quiser. Valeu!